Não há como não se apaixonar por Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Eles são simplesmente encantadores. É uma filosofia que o fundamental que restou para nós está no campo da ética, e a ética é cada vez mais necessária, né? Entendê-la, praticá-la, vivê-la, ver os seus efeitos na nossa vida. Então, quem me proporcionou o conhecimento do estoicismo foi a Instituição Nova Acrópole. Logo no primeiro nível do curso, uma das coisas que a gente apresenta é a escola estoica. Desde o budismo, confucionismo, bíblicos, etc., a gente vê que pessoas em diferentes épocas e de diferentes origens, vamos dizer assim, elas chegaram a conclusões muito semelhantes sobre a conduta e a vida humana, né? Por que você acredita que isso aconteceu, né? Ou como que isso aconteceu? Nós vivemos uma época onde acreditamos que não existe a realidade em si. A realidade está nos olhos de quem vê. Então, nós achamos que a realidade depende da opinião da humanidade. Eu não acredito que nós sejamos, sim, a humanidade é significativa, é importante, mas não tão importante assim, a ponto de que a nossa opinião conforme realidade. Então, se você faz uma pesquisa de mercado na Idade Média e pergunta qual era a opinião das pessoas a respeito da forma da Terra, você vai ver que as pessoas dirão que a Terra era plana, carregada nas costas de uma tartaruga e que era perigoso ir até a borda porque havia um dragão de boca aberta recebendo os incautos. Nenhum momento a Terra deixou de ser geóide porque a humanidade pensava assim. A opinião humana não conforma a realidade. Então é como se você imaginasse que existe no alto de uma montanha uma árvore. Sempre houve. E várias pessoas tentam escalar essa árvore. Aqueles que chegaram muito longe, que quase não se elevaram, olham para cima e não veem nada. E dizem, não há nada no alto da colina. Aqueles que se elevaram pouco, chegaram até o meio do caminho, veem um pequeno pedaço de uma folha verde. E dizem, bom, maximizam aquilo que viram e dizem, há uma grande massa verde no alto da colina. Todos aqueles que chegaram a subir significativamente vão te descrever uma mesma coisa, uma árvore, quer seja em quechua, quer seja em pali, quer seja em gaélico, quer seja na língua que você, aramaico, onde você quiser buscar. Onde houve um sábio que se elevou significativamente quanto às possibilidades de elevação da consciência humana, ele viu uma coisa muito parecida. E quando a gente faz um estudo comparativo da sabedoria universal, você vai ver que todos eles estão descrevendo uma árvore. Muito tempo as pessoas ficavam se questionando, bom, será que houve alguma comunicação aí de um lado para o outro? Se você olha determinadas condições do Império Inca, lembram tremendamente certas condições do diálogo, a República e as leis de Platão. É óbvio que não houve comunicação nenhuma ali. O que há é determinadas realidades que, quando a consciência humana se eleva até um certo ponto, é capaz de vê-las. Ver ou não é a nossa opção. Mas não constituir a realidade, ela é o que é, independente e mesmo que a humanidade não existisse. As coisas são o que devem ser, elas seguem o seu rumo. Então, todo aquele que se eleva a um certo grau de visão faz descrições muito parecidas. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem do ponto de vista da filosofia. E quando você chega a vislumbrar algo, quando vem aquela duvidazinha, será que é isso mesmo? Você para e pensa, será que chineses, celtas, pré-colombianos e Platão fizeram um complô para me enganar? Não dá. Então, provavelmente, por aí, deve haver alguma coisa consistente a ser aprendida. Quais seriam os passos que você orientaria as pessoas a seguirem para iniciar esse despertar, né, da mente, da razão, e começar a despertar esse lado humano? Olha, se você me fala de uma pessoa que quer iniciar a despertar, eu vou te dizer que ela já está despertando. Porque esse querer ninguém poderia dar a ela se não partisse de dentro dela mesma. Existe uma passagem que eu conto 1 milhão de vezes, que é a história de Sócrates. Lá pelas tantas, Sócrates ensinando aos seus discípulos, um deles disse, olha Sócrates, você é tão bom filósofo que nós vamos lá pegar os 30 tiranos de Atenas, vamos amarrá-los aqui. E você fala para eles horas a fio, quando eles soltavam todos ter se tornado filósofos. Sócrates diz que deu uma boa risada dessa ingenuidade dos seus discípulos e disse o seguinte, olha, minha mãe, Penaretes, era uma parteira.
De fato, Sócrates era de origem muito humilde, né? Seu pai, Sofronisco, era um mero artesão e sua mãe uma parteira. Ele disse, ela era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, quem está grávido do conhecimento, eu posso dar umas dicas para um bom parto. Mas para quem não está grávido, eu não poderia falar não. Então, se você me pergunta alguém que quer entrar no caminho da sabedoria, se ele quer, ele já entrou. Ele já está aí começando, já está grávido, já está começando a sentir as dores do parto. Porque quando não se quer, olha, o máximo que você pode fazer é ter paciência. Dar exemplo, ter paciência, esperar que esse clique, esse momento de despertar, chegue. Bom, uma das coisas fundamentais para esse que já está começando a sentir as dores do parto é ter um propósito de vida humanista. Saber onde ele quer chegar com tudo isso. Quando eu ensino a administração do tempo, talvez as pessoas não entendam a importância dessa recomendação, que é uma das iniciais do curso. Primeira coisa a fazer é planejar a sua vida como um todo. Saber onde você quer chegar com tudo isso. Uma vez que você fixa que você quer chegar a ser um ser humano com mais valores, mais virtudes, mais sabedoria do que você tem hoje, esse seu propósito muda o seu dia de hoje, ainda que ele esteja muito distante. Imagine você que eu não goste do sol, feche portas e janelas. Um dia eu resolvo fazer as pazes com ele, abro portas e janelas. Eu não mudei de lugar, a minha distância em ambos os casos do sol é a mesma, mas só a decisão de me colocar em contato com ele já me ilumina onde eu estou. Então, quando você coloca um propósito humanista de vida, você pode programar o seu dia de hoje e ver o quanto ele é válido de acordo com ele te levar ou não nessa direção da vida como um todo. Então, você vai concatenando a vida como um todo, a década, o ano, o mês, o dia de hoje, para que tudo esteja alinhado numa mesma direção. É como a velha história, que também comento muito, do arquiteto. Você contrata o arquiteto para construir a sua casa. Ele desenha a casa pronta, jardinzinho, casa de cachorro, tudo que você encomendar, pronto. E como chega o mestre de obras com a sua equipe para trabalhar, todos os dias ele vai olhar para a obra pronta para saber o que fazer hoje. E aí ele não se perde, não desperdiça material de construção, não faz coisas equivocadas. Assim é. Quando o homem tem um propósito humanista que está no campo do ser, ou seja, eu quero terminar tudo isso sendo um ser humano mais humano do que eu sou hoje, mais justo, mais fraterno, os valores que você eleger. Você passa a ter um referencial de discernimento. O que me leva para lá é bom, o que me afasta é ruim. Você passa a ter um referencial de identidade. Quem é a Lúcia? É aquela que está lá no horizonte. Quando eu estou indo para lá, eu estou sendo a Lúcia. Quando eu estou indo em qualquer outra direção, estou fora de mim. Você passa a ter um referencial de escolha, de valores. Ou seja, o fraterno é o que me leva para lá, o egoísta é o que me leva na direção contrária, o íntegro me leva para lá, o corrupto na direção contrária. Ou seja, o homem se constrói a partir desse propósito humanista. Imagine você o que é uma pessoa, por exemplo, justa, num campo onde não se tem propósito. O que é a justiça? É o que todo mundo faz, não é isso? Isso é um péssimo conselho. A justiça tem que estar coerente com o teu sentido de vida, porque há um valor, e o teu sentido de vida são valores. Quem não sabe para onde quer ir, não tem como saber se o caminho que está tomando é válido ou não. É a velha história do gato da Alice no País das Maravilhas. Qual é a estrada correta? Para onde você quer ir, menina? Não sei não. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer estrada é correta. Não existe justo, injusto, certo, errado, corrupto, íntegro, quando você não sabe onde quer ir. Portanto, um propósito de humanista que te faça fator de soma para a vida, para o outro e para si mesmo. Como fazer isso na prática? O que eu coloco como referencial? Ou como é que uma pessoa começa? Como o próprio Sêneca diz, né? Enquanto você vive, continue aprendendo a viver, né? Esse trabalho é contínuo. Como é que eu crio esse referencial? Isso é a dúvida mais fácil de resolver do mundo. Sabe por quê? Porque a natureza já decidiu isso quando que te criou como ser humano. Não existem muitos referenciais para o ser humano. É o referencial humano. Quando a natureza cria uma planta, ela sabe. É fotossíntese. É troca gasosa com o meio. Se não faz essas coisas, não há planta.
Você não vai encontrar planta com uma angústia existencial sem saber qual é o seu referencial. Eu sou planta. Isso está definido pela natureza. Para o animal, o instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Para o homem, aportar valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Fim de papo, chegar ao máximo de valores humanos que o ser possa ter. Da mesma maneira que se as plantas resolvem não cumprir com o propósito vegetal e não fazer mais fotossíntese e mata todo mundo, porque elas são a base da cadeia alimentar, os animais que não perpetuam, não exercem o instinto de sobrevivência, extinguem a sua espécie e deixam um vácuo na natureza. O ser humano que não busca valores deixa um vácuo enorme na natureza. É um acidente ecológico. A maior parte dos problemas ecológicos do mundo, se não todos, vem porque o ser humano não faz aquilo que lhe corresponde. Se um ser humano tem justiça, tem fraternidade, tem empatia, tem integridade, te garanto que não teria problema de extinção de florestas ou de espécies animais, tudo mais seria dado por acréscimo. Portanto, reiterando o que dizia Diógenes de Sinope, eu lembro que ele ia todos os dias para a praça pública com uma lamparina, meio-dia, à procura de um homem, e passou a vida inteira e nunca achou nenhum. Eu acho que hoje está mais difícil você achar um ser humano na plenitude da condição humana do que achar urso-panda, mico-leão dourado, arara azul, o que você quiser. Ou seja, é um problema ecológico a ausência de seres humanos na plenitude da condição humana. Desequilibra tudo. Né? Então, quer definir qual é o seu propósito? Seja humano. Agora, como você vai caminhar para lá, aí você vai ver o que é próprio da tua natureza, o que a lei da necessidade abre como oportunidade para você, é o símbolo de uma pirâmide. Inúmeras faces, mas lá no ápice todo mundo se une. E quem está subindo está cada vez mais unido àqueles que estão à sua volta subindo também. Quando a humanidade se separa, se sectariza, se torna uma guerra de todos contra todos, isso é sinal de que você está descendo. Quando você desce, se afasta. Quando sobe, se aproxima da humanidade. Então você vai, pode ser que a vida até te reserve várias faces ao longo de uma única vida. Se você tem, por exemplo, um atleta, um velocista, ele não dá para correr a vida inteira. Chega uma hora ele vai virar treinador, vai virar outra coisa. Tá? Então, às vezes, a face que você sobe pode trocar muitas vezes, mas o ápice não troca nunca. É a plenitude de valores humanos que você possa imaginar no ser humano. Não é à toa que Platão dizia que cada um deveria ter um herói de estimação, que representasse essa plenitude de valores humanos e provasse a ele que ela é possível. Incrível. E uma coisa que eu tenho pensado bastante, que nesse despertar da mente, às vezes durante a educação da pessoa, as experiências dela, o quanto essa construção inicial, às vezes ela dificulta esse despertar. Um exemplo prático, assim, uma pessoa ela via os seus pais sendo extremamente ciumentos uns com os outros, né? E ela entende que o amor ou essa conexão, o ciúme é como uma parte natural daquilo. Então ela cresce com um ciúme muito grande das suas coisas, das pessoas, dos amigos, né? Vira uma pessoa adulta com grande ciúme. E quando a gente fala das práticas estoicas, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, da dicotomia do controle, né, de separar o que a gente controla e o que a gente não controla. E quando você vai falar com uma pessoa que tem enraizado esses conceitos, por exemplo, de ciúme, ela tem uma grande dificuldade, né? Dá para ver uma batalha interna entre ela entender que ela não controla as ações do seu par e ela entender que aquilo é um evento externo, né, que para ela não deveria se preocupar com aquilo, só que na constituição dela tá dizendo, você tem que se preocupar. A vida toda tu aprendeu que você tinha que se preocupar, agora parece uma coisa difícil, né, estranha, né, como combater isso, né, algo que a pessoa, ela cresceu, né, com aquele desenvolvimento. Como é que ela desperta nesse sentido? É uma coisa interessante, porque isso lembra aquilo que acabamos de falar, da gravidez lá, que a mãe de Sócrates era capaz de atender, e lembra o princípio fundamental do próprio estoicismo, que é a autonomia. Quando o ser humano tem essa gravidez, essa vontade de se transformar, e cultiva uma sede de autonomia, as circunstâncias, às vezes, ao invés de prendê-lo, o impulsionam. Se você considera... Aliás, uma vez vi uma coisa muito interessante, a gente recebe uma vez na vida, outra na morte, alguma coisa interessante solta pela internet, né? Que falava de 2 irmãos, e esses 2 irmãos tinham tido um pai severamente alcoólatra.
E um deles tinha sido uma pessoa realizada, uma vida muito sadia, uma boa família e totalmente abstêmio. Perguntaram para ele: "Por que você é assim?" E ele dizia: "Porque o meu pai foi alcoólatra." O seu irmão, pelo contrário, tinha se entregado ao alcoolismo tão grave quanto o do pai, uma vida totalmente desmontada, desmoronada. E perguntaram para ele: "Por que você é assim?" "Porque o meu pai foi alcoólatra." Ou seja, há uma opção interna, que às vezes a gente não gosta de reconhecer, porque quando não reconhecemos nos vitimizamos. Nesse berço não poderia ser outra coisa. Mas muita gente, ao invés de seguir o berço, opôs-se ao berço. E construiu a si próprio por contraste, não por consonância. É exatamente o princípio da autonomia de que falavam os estoicos. Então os meus pais são ciumentos, eu sei o sofrimento que isso provoca. Eu vou me construir exatamente o contrário. Eu vou ter uma autoconfiança, uma autonomia que me permite libertar as pessoas. Se elas quiserem ficar comigo é porque a minha companhia as ajuda a crescer, mas não por uma obrigação ou por uma prisão. Eu vou dar asas às pessoas que passarem por mim. E se elas pousarem ao meu lado, vai ser por puro livre-arbítrio. Ou seja, eu não quero reproduzir aquilo. Aliás, existe uma passagem muito interessante na filosofia indiana, nas dársanas, né, na Vedanta. Shankaracharya dizia o seguinte, que um ser humano ele pode unir as duas pontas da vida, onde ele entende que graças àquilo que ele viveu em terna infância, ele não se tornou uma réplica daquilo que ele viu em terna infância. É o que se dizia no teatro grego também. Ver a tragédia para não ser a tragédia, entende? Então meu pai era colérico e eu fui o polo passivo de uma relação com um colérico. Num determinado momento da minha vida, eu vejo que existe dentro de mim um impulso de ser colérico. O que que bloqueia esse impulso? Eu já fui o polo passivo dessa relação e sei que faço as pessoas sofrer. Portanto, por ter sido polo passivo dessa relação, eu não vou me tornar polo ativo agora. Ou seja, uno as duas pontas da minha vida e dou sentido, resgato essa experiência do passado, do caos, do arbítrio. Ela passa a fazer um sentido na minha vida. Se eu não tivesse passado por ali, hoje o colérico e o tirano seria eu. Então, ter sido passivo nessa experiência me permitiu ser ativo agora no controle desse defeito. E ele dizia, Shankaracharya, o grande mestre Shankaracharya, que você poderia unir as pontas da sua vida e encontrar o sentido de tudo aquilo que foi vivido, como um ensinamento para te dar uma oportunidade de ser algo melhor. Agora, quando não há uma disposição para a transformação, então eu tenho uma, digamos assim, uma forma de transferir a responsabilidade para alguém. O esporte predileto da humanidade é vitimização. Encontrei um culpado, então eu não mudo. E quando me dizem, puxa, mas você é colérico. É por causa do meu pai. É muito confortável. Muitos tiveram pais idênticos ou piores. E não são assim. Você entende? Depende muito da disposição interna do ser humano para o contraste ou para a consonância. Mas de quanto que uma única atitude, às vezes um pequeno despertar, ele causa um efeito nas pessoas ao redor, né? Como é que você percebe isso? Com certeza, não é uma pequena história, é uma grande história. Você vestiu com a sua vida um ensinamento filosófico muito antigo. Platão costumava dizer que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Porque só assim garantimos alguma coisa a eles. Quando vem um jovem, uma criança, um adolescente e se coloca diante da vida, ele vai abrir um menu de opções que a vida oferece. E tem um único ser humano que ousou viver diferente, esse novo ser humano tem opção. Tem ali uma alternativa. Ele já não está mais entrincheirado dentro de um mundo todo demarcado e reduzido a uma mera sobrevivência repetitiva. Ele tem uma opção. Para todos aqueles que amamos e que devemos amar, que é o nosso dever um dia conciliar com família toda a humanidade, nós temos o dever de crescer. Que isso é o melhor que podemos fazer por eles. Que assim você dá um referencial de que isso é possível. Aqueles que quiserem vir, verão que essa possibilidade existe. É muito interessante porque nós trabalhamos com crianças no curso de filosofia, filhos dos alunos de filosofia. Filosofia a partir de 4 anos de idade. Uma das coisas que a gente fazia e fez muitas vezes era pegar uma jarra de suco e pedir que uma das crianças sirva aos coleguinhas. Só que a jarra de suco ficou programada para faltar um copo. Não dá para todo mundo. Em um determinado momento, essa criança tem que optar
para que falte para ela, porque honra, generosidade é mais gostoso que suco, entende? E você começa a ensinar para ela o sabor de outras coisas, e isso é incrível, que também é muito saboroso, e que tem um gosto que nunca se dissipa, está sempre disponível. Começa a ensinar o gosto de honra, de generosidade, de humanidade. Um ser humano que saiba qual é esse gosto, pode passar esse referencial para os demais e a humanidade tem esperança. Eu complementando o que você está falando, né, esses dias eu estava entrevistando uma pessoa e ela se intitulou como Coração de Pedra. E ela falou: esse ano eu decidi participar de um voluntariado para ajudar meninas dentro da área de tecnologia a desenvolverem habilidades e desenvolverem um aplicativo. Eram meninas de 11 a 13 anos, se eu não me engano. E ela estava falando quanto que aquilo tinha transformado ela, né? E ela falou: não, aquilo me tocou muito, eu fiquei emocionada, agora eu quero fazer mais, né? E eu vi exatamente essa centelha do despertar, né? Como o próprio bem, ele traz um bem extremamente significativo, né? Ele se encerra em si mesmo. E é uma questão da condição humana, né? Os animais racionais existem uns para os outros, né? Como diz o Marco Aurélio. E a própria promoção do bem, né? Esse próprio movimento da Nova Stoa, ele tem o objetivo maior de promover o bem, né, para o máximo de pessoas possível, né? Algo muito parecido com a Nova Acrópole, porém mais especializado para o estoicismo. E aí foi engraçado, porque conforme eu fui falando com algumas pessoas, elas tinham... Não, mas o que você está querendo vender? Não, mas é só isso? Não, você tá querendo ter alguma coisa por trás, né? E eles tentavam... parecia que o simples ato de você buscar promover o bem, ele não era suficiente. Abre uma Por isso, possibilidade que as pessoas não estão acostumadas. Existe aquilo que a gente chama do limiar do amor humano. Grande parte da nossa vida a gente olha para as coisas e pergunta: por que isso me serve? O limiar do amor humano é quando você passa a olhar para as coisas e pergunta: como eu posso servir a isso? E enquanto não se cruza esse limiar, não se acredita que ele seja possível. Que alguém possa ser realizado sem colocar a sua personalidade com seus caprichos como centro do mundo. Mas servir a lei do universo, servir a ideia do bem, como diz Platão, ou Dharma, como diz uma tradição indiana, é inovador para quem nunca experimentou. Mas quem experimenta é como você disse, sentiu o gosto da honra e é mais gostoso do que suco. E já não volta a ser o que era antes. e olhando um pouquinho mais pro estoicismo, né, uma coisa que chama muita atenção, inclusive das pessoas, né, quando elas começam a estudar, é que ele existe há mais de 2000 anos, né, e ele continua em alta nos dias atuais. E por que você acredita que ele sobreviveu durante tanto tempo e ele continua ativo hoje, né? Por que ele faz sentido hoje, por exemplo? O estoicismo tem uma característica muito interessante, né? Porque ele nasce numa decadência civilizatória. Na Grécia, no momento em que a Grécia começava a perder os seus referenciais primitivos e decair moralmente. E depois, em Roma, ele também passou por maus momentos, né? Então, ele é uma filosofia muito adequada para momentos de crise. Ele trabalha com um processo de recuperação moral. Dentro do universo do estoicismo, que seria a ética, a lógica e a física, com certeza o seu maior contributo é da ética. Ele fala de uma ética prática e uma ética para a recuperação da consciência humana. Há momentos onde você tem filosofias que são muito mais metafísicas do que o estoicismo. O estoicismo ele não nega o metafísico, mas ele trabalha com as pré-condições para o metafísico. Eu sempre uso um exemplo em sala. É como se você estivesse num daqueles balões, com aquelas cestinhas, aqueles dirigíveis, né? E todo amarrado ao chão esse balão, com alguns passageiros lá dentro da cestinha. E esses passageiros ficam discutindo entre eles o que são as nuvens. O que você acha que são as nuvens? Eu acho que é espuma. Não, que espuma? Deve ser fumaça. Que isso? Eu acho que é algodão. Uma discussão totalmente estéril, porque ninguém chega a conclusão nenhuma. É como se o estoicismo nos dissesse: olha, vai lá e corta essas cordas que te prendem ao chão. Que naturalmente você se eleva até as nuvens. E aí você não especula, constata, estica a mão e vê o que elas são. O estágio metafísico é o coramento do moral, e o moral é o necessário para esse momento. Então ele trabalha sobre condições básicas de recuperação
da ética não como coerção, mas como convicção e como necessidade humana. Essa sede ética, essa sede de harmonia, como se conta que aconteceu um dia com Marco Aurélio, né? Perguntaram a ele: bom, você é tão íntegro para um imperador romano que podia tudo, tão justo, tão bom, deve ser porque teme ser castigado depois da morte, né, imperador? Aí lá vem ele com a sua lógica. Existem duas possibilidades. Uma, que haja alguma coisa depois da morte. Então é bom eu ser justo para merecê-lo. Segunda, que não haja nada depois da morte. Aí mesmo que é bom que eu seja justo, porque a única oportunidade que eu tenho é agora e a melhor coisa do mundo é ser justo. Eu não vou perder essa oportunidade. Então eles aprendem, eles nos ensinam a saborear a ética e perceber o gosto que ela tem. As pessoas que vivem valores humanos não vivem para inglês ver, não vivem para colocar numa vitrine. Vivem porque isso é a forma de vida que mais traz felicidade, mais traz serenidade, mais traz paz, eudaimonia, não é? E eles se realizam ao fazê-lo. Não é porque se você não for ético, vai ser punido, como diria Kant lá nos seus imperativos hipotéticos. Se você fizer isso errado, vai levar tal punição. Não é por prêmio ou castigo, é pelo que somos. Merecemos ser humanos e, portanto, merecemos ser éticos. O estoicismo nos ensina a delícia de ser ético, de compreender a ética como uma via de serenidade, de sono dos justos, de realização, de uma felicidade que não depende de nada nem de ninguém, apenas do nosso alinhamento consciente com a natureza. E isso é sempre necessário, não é? Porque chegamos a um determinado momento de dependência tão absurda das circunstâncias em momentos de crise que somos quase que um joguete na mão das circunstâncias. Identidade quase zero. Somos o primeiro prêmio que ganhamos ao lado do nosso berço não é a chupeta, é a máscara, que vamos usar pelo resto da vida. Então o estoicismo é sempre um precioso conselheiro para momentos de alienação histórica. E nós estamos em um bom momento de alienação histórica. Sim. E eu achei curioso essa analogia com a máscara, e a gente estava discutindo exatamente num grupo de práticas do estoicismo, dentro da Nova Stoa, de como as redes sociais elas acabam impulsionando essa criação de uma ilusão de vida, né? E como as pessoas elas propagam essa imagem e muitas acabam acreditando, inclusive, nessa imagem. Eu vejo, por exemplo, dentro de influencers, por exemplo, devo cortar meu cabelo ou não devo? E aí eu pinto ele de rosa ou pinto ele de azul? Né? Eles acabam se eximindo das próprias decisões. E essa máscara ela vai se reforçando. Quanto mais você acredita que aquela projeção de vida ela é real. Como romper isso? Essa é uma coisa interessante que muitas vezes tem me perguntado. Deixa eu te falar. Uma pessoa que quer fugir da própria vida porque não sabe ou não quer se dar o trabalho de reconstruí-la, ela vai fugir com qualquer coisa. Se você não tiver redes sociais, será a televisão. Quando não tinha televisão, era o rádio. Quando não tinha o rádio, quem quer fugir da vida foge até com sinal de fumaça. Então, uma coisa que é importante que a gente entenda, que pare de culpar os meios pelo fato de não termos princípios nem fins. Entende? As redes sociais, a internet, seja o que for, podem ser maravilhosos se você tem o que dizer. E se você ama a sua vida e não usa isso como fuga, como catarse. Você ama a sua vida e quer compartilhá-la. Quando você quer fugir da sua vida, vai fugir através de drogas, através de alcoolismo, através de seja o que for. Então é muito importante que a gente tenha cuidado para não demonizar meios. Não são as redes sociais, somos nós que não gostamos da nossa vida, não demos ao trabalho, não nos demos o trabalho de modificá-la, de colocar sabor nela. E, portanto, usamos as vias de fuga, já estão todas construídas. Tem uma palestra minha que eu costumo dizer o seguinte: já foi feita uma pesquisa, uma ocasião, onde se pegou pessoas de 10 pontos diferentes do globo. E fizeram uma pesquisa não com perguntas diretas, mas sondando para chegar à conclusão que seria a realização e a felicidade daquelas pessoas. E chegaram à conclusão que, em 10 pontos diferentes do globo,
a felicidade para as pessoas seria um padrão de consumo equivalente ao de um homem norte-americano mediano, como mínimo, né? Agora, vamos passar da estatística para a matemática. Quase 8 bilhões de seres humanos com padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, você não tem planeta para isso. Nem para uma década, talvez nem para um lustre. Ou seja, isso é matematicamente impossível. Então, você se condenou a sonhar com uma felicidade que nunca vai alcançar. Não é possível alcançar. E isso já está tudo subentendido. Se a felicidade que você sonha não vai alcançar, se alcançasse tão pouco seria feliz, seria outro drama, cara, mas não vai alcançar. Então as rotas de fuga já estão todas patenteadas. E por que nós entramos nelas? Porque decidimos fugir, ao invés de virar o jogo, ao invés de rever as nossas metas de vida. Eu me recordo, muitos anos atrás, que eu cheguei num ambiente, que era um local conhecido meu, e as pessoas estavam falando entre si. Nossa, coitada de fulana, que sofrimento, como é que se faz isso com ela? Uma pessoa tão boa. Mas as pessoas estavam sofrendo, era uma coisa vívida, sabe? E eu, muito curiosa, falei, gente, é alguma coisa que eu posso ajudar? É alguém conhecido? Eu posso auxiliar em alguma coisa? As pessoas me olharam assim, mas você é muito alienada, Lúcia. Fulana é a personagem da novela das 8, de ontem, você não viu? Ele, eu não vejo, eu dou aula todas as noites. Nossa, em que mundo você vive? Eu fiquei muito impressionada porque aquilo ali era real para ela, elas estavam sofrendo. E inclusive fazendo julgamentos morais em cima do que estava acontecendo na heroína da telenovela da véspera. Ou seja, de fato, nós entregamos a nossa vida real e embarcamos na fantasia. Às vezes em balões individuais, às vezes coletivos. As rotas de fuga já estão todas prontas e sempre estarão. Tira a rede social e não colocar outra coisa. Quem quer fugir vai fugir de qualquer maneira. Como eu falei, até tambor e sinal de fumaça serve. Então cuidado para a gente não demonizar os meios. Eu sempre fico imaginando Platão no Twitter ou no Instagram, no Facebook. Você consegue imaginar isso? Bom dia! Vocês já saíram da caverna hoje? Olha que pouco sensacional! Uma pessoa que com princípios e tem fins faz desse negócio a maior maravilha do mundo, porque é um meio realmente eficaz. Agora, não tem para despejar ali o que tem. Vamos e venhamos. Desculpa, mas eu vou ter que maltratar você contando a piada mais sem graça do universo. Você me perdoa por isso? Com certeza, o espaço é seu. E as piores piadas são as melhores. Nem sei, nem sei. Que havia um jovem muito apaixonado, estava noivo, um dia foi visitar a sua noiva. Quando ele passa pela janela da casa da noiva, vê que ela estava com outro jovem aos beijos no sofá. Ele ficou revoltadíssimo e resolveu tomar uma medida radical, vender o sofá. É mais ou menos o que nós fazemos, você percebe? Bom, vamos acabar com as redes sociais. Cadê o alienado que coloca a sua vida, cria um personagem artificial que sofre quase que um transtorno da personalidade narcisista, que hoje isso é patológico, desvincula da sua realidade e encarna aquele personagem e acredita ele mesmo nele. Cadê a pessoa que faz isso? Ela não tem culpa nenhuma. Como dizem os técnicos que eu chamo para consertar o meu computador, muitas vezes eles colocam lá PO. Fiquei curiosíssimo. O que é PO? Problema do operador. O problema do seu computador está entre o teclado e a cadeira. Mais ou menos assim. Então, claro, para crianças que não têm muito poder de escolha, aí o adulto é responsável, realmente tem que estar de olho, tem que estar ao lado. Agora, os adultos que se entregam a isso, depois dizem que a culpa é disso, vamos e venhamos. Nós estamos fugindo das nossas responsabilidades. Nada é bom em si, bom é o uso que se faz das coisas. Uma faca é uma maravilha na mão de uma cozinheira e é um inferno na mão de um serial killer, não é isso? Mas é a mesma faca. Perfeito, perfeito. E uma coisa que as pessoas confundem bastante dos estoicos também, eles falam, as pessoas têm a interpretação errada que um estoico é uma pessoa fria, uma pessoa apática, ou que ele é uma pessoa muito extremamente racional, sem emoções. Eu estava comentando ontem numa live que o diretor do Jornada nas Estrelas, ele se baseou nessa visão incorreta para desenhar o Spock, né? Que é aquele não tem emoções, né, extremamente racional,
Você conhece o anedotário, a doxografia, que conta um episódio da vida de Sêneca exatamente sobre isso? Que alguém teria chegado para ele e dito: "Você é um ataráxico, você não tem sentimentos". Ele teria respondido: "Engano seu, meu caro. Eu só tenho sentimentos, isso que você tem é que é outra coisa". Quando você estuda dentro da tradição oriental, você vai perceber que existem vários níveis dentro do campo emocional humano. Nós podemos considerar que sentimentos são aquela camada mais elevada do campo emocional, mais elaborada, mais consistente, mais sólida, que poucos têm. A maioria de nós fica no campo das emoções, das sensações, muito superficiais, da choradeira no cinema que passa na praça da alimentação, não é isso? Muito poucos têm a consistência realmente para construir sentimentos. Eric Fromm, inclusive, é um autor que fala bastante sobre isso. O verdadeiro amor é uma obra de arte e necessita de um artista competente para isso. Ou seja, quem tem verdadeiros sentimentos é sóbrio. Você não imagina, por exemplo, dentro de um contexto de líderes religiosos, sei lá, um Buda para o budismo, um Krishna para o hinduísmo, e todas essas tradições dizem, amavam a humanidade. Como é o amor de um ser dessa grandeza que a gente imagina? Será que ele andaria de helicóptero jogando bilhetinhos, te amo, humanidade, rolando pelo chão? Né? Os sentimentos dos seres grandiosos são sóbrios, são serenos, mas são permanentes. Se garantem pela eternidade. Eu te garanto, eu sempre estarei com você. Sabe por quê? Porque eu tenho maturidade e solidez para isso. Então, quando você diz que uma pessoa serena não tem sentimentos, você está dizendo ela não tem emoções, ela não tem gangorra astral, ela não tem sensações, ela não tem euforias loucas que daqui a pouco cai em tristeza, ela não tem dia de muito riso que vira dia de pouco siso, como dizia minha avó, ela tem sentimentos que se garantem pela vida toda. Isso ninguém sabe dizer se é real, você sabe que é anedotário, mas de qualquer forma, é uma história muito interessante. Incrível. Não, perfeito, essa colocação é ótima e as pessoas esquecem, né, quando se fala de não, que os históricos, então se é uma coisa de evento externo, então eu não vou fazer nada, porque no final das contas eu não posso controlar nada, né, e a pessoa acha que ela é uma inação. E esquece que o Marco Aurélio, por exemplo, enfrentou 2 guerras, ele enfrentou a primeira pandemia mundial, agindo a todo momento. Isso é muito da prática. Foi traído por quase todos, passou os momentos mais difíceis de Roma, sem trair os seus princípios. O que ele ganhou não foram só guerras externas, foram guerras internas, como suas meditações mostram, né? Era um diário, e mostram a luta que se estabelecia dentro dele, que também nessa luta sempre foi vitorioso. Um estoico, ele trava a vida mais intensa que é possível se travar, que é a luta contra a atração que temos da terra, dos instintos, das respostas instintivas, de delegarmos a nossa vida às circunstâncias, do descontrole, daquilo que os gregos chamavam do minotauro, né, onde o animal domina o humano. A grande dualidade grega é o minotauro e o centauro. Num deles, o eu animal domina o humano, no outro, o eu humano domina o animal. Ou seja, os estoicos eram vitoriosos nessa batalha essencial do ser humano, mas para isso era numa atividade intensa de consciência, de domínio, de superação dos seus conflitos internos. Existe algo que é muito parecido com o estoicismo dentro da tradição Zen, que eu te convido a conhecer se você não conhece, que é a sequência do boiadeiro. Eu dei uma palestra sobre isso lá no YouTube, que é a evolução humana segundo a tradição oriental. Dá uma olhada. São 10 rodinhas de nanquim, do mestre Kakuan. E falam exatamente da luta interior do homem, que é o que o estoicismo trataram. Mais do que aquele que vence a 1000 homens em batalha, vitorioso é aquele que vence a si mesmo. Isso é Dhammapada budista, o livro sagrado budista por excelência. Perfeito. Ou Zenão, né? O homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. E falando do estoicismo na prática, né? O que você cultiva na sua própria vida, né, do estoicismo e como é que foi inicialmente trazer esses conceitos, né, para a tua vida? Quais foram os desafios? Qual que foi a prática que foi mais difícil, né, de colocar em prática para você? É importante a gente saber que um filósofo é filosófos, é aquele que busca sofos ou sofia. Ele não é sábio.
Portanto, eu não posso dizer eu tenho alguma prática estoica, eu tenho uma busca constante de práticas estoicas. Não é? Ou seja, o que um filósofo tem não é perfeição nenhuma, é ânimo de aperfeiçoamento. O que ele faz é nunca desistir. Cai 1000 vezes, levanta 1001 vezes e um dia estará lá. Então, existem muitos elementos que pautam a vida moral de um filósofo aprendidos no estoicismo. Um deles, que se baseia numa frase de Marco Aurélio: nada acontece ao cavalo que não seja próprio do cavalo, ao cão que não seja próprio do cão, ao homem que não seja próprio do homem. Que eu traduzo como a ideia da responsabilidade, a teoria da responsabilidade. Se eu considero que nada acontece comigo que não seja próprio meu, significa que eu não posso terceirizar as responsabilidades de nada na minha vida. É como se eu viesse ao mundo com um cartão magnético cifrado, que atraísse para mim as circunstâncias que vão aparar as minhas arestas e me permitir crescer. Porque eu vim ao mundo para crescer, isso é um truísmo. É uma coisa de base, viemos aqui para sairmos maiores do que entramos. E para isso temos que aparar arestas, superar dificuldades, cortar cordas que nos atam ao chão. E as circunstâncias vêm exatamente para nos ajudar a ver e a trabalhar nessas arestas. Então imagine que uma pessoa desonesta entrou na sua vida. Ela não é desonesta para te perseguir, não é uma questão pessoal. Ela é desonesta porque foi o melhor que ela logrou ser. Provavelmente quem mais sofre com isso é ela mesma, mas ela entrou na sua vida porque você chamou. Consciente ou inconscientemente, você precisava desenvolver alguma coisa. Ou a atenção, ou a reflexão, ou talvez até tomar consciência de um certo grau de desonestidade que existe dentro de você mesmo. Ou seja, não terceirizar responsabilidades. Nada acontece comigo, Lúcia, que não seja próprio meu. Eu vim ao mundo para crescer e essa necessidade vai atrair à minha vida circunstâncias e pessoas que vão tocar nesses pontos que eu preciso trabalhar. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra, mas eu teria que passar por ela. Pela lei da necessidade, que preconiza a evolução de todos os seres, eu deveria passar por aí. Essa responsabilidade para mim é fantástica. Outra coisa, bom, são tantas coisas, né? Mas eu acho belíssima a ideia do amor fati, que depois Nietzsche retomou e aperfeiçoou muito, né? Amor fatum, faber, ou seja, o amor à vida como ela é. Não é nem aceitação, é amor. Considerar que a natureza é inteligente, ela é dotada de sentido, ela não é causa, ela é cosmos. Portanto, as coisas que acontecem, provavelmente, se eu pudesse escolher, não escolheria tão bem, porque eu não sou tão inteligente quanto a natureza. O que ela traz para mim, provavelmente, é a via de menor resistência para o meu crescimento. E se eu confio, mais cedo ou mais tarde vou vir. Vou entender que é assim. Quando nós começamos a achar que a natureza é caos e que os únicos inteligentes somos nós aqui, começamos a nos revoltar com os fatos da vida. E essa revolta dificulta tremendamente a nossa assimilação e recuperação após as adversidades. A confiança na vida, ainda que um fato seja doloroso, nós dizemos, ele tem um propósito, ele tem um sentido. Do outro lado virá alguma coisa que eu necessito ser. E essa prova me leva nessa direção. Isso é alinhamento com a natureza, isso é confiança na natureza. Não só aceitar, mas amar a vida. E perceber que, não sei se você conhece um texto, que se não me engano é do Luiz Fernando Veríssimo, que é o meu eu e outros eus. Eu acho isso muito engraçado e muito estoico. Ele senta numa mesa de um bar sozinho e começa a pensar, se eu tivesse casado com fulana, aquela primeira namorada minha, você conhece? Aí senta do lado dele um outro eu, um segundo Veríssimo. Ele pergunta, quem é você? Eu sou você se tivesse casado com a fulana. Olha, não deu certo. A fulana era muito requisitada, tinha um monte de candidatos, depois ela enjoou de mim, me largou sozinho. Aí ele continua, se eu tivesse passado naquele teste para aquele clube de futebol, daqui a pouco senta outro, igualzinho a ele. Quem é você? Eu sou você se eu tivesse passado naquele teste para o clube de futebol. Daqui a pouco tinha 30 pessoas na mesa, 30 eu. Cada um deles uma alternativa da vida dele. E quando ele olha, ele vê que o mais feliz que tinha ali era ele mesmo, o original. As escolhas da vida foram as melhores. Se ele tivesse escolhido, tinha 30 possibilidades de fracasso estrondoso sentado com ele na mesa. Eu achei aquilo tão amor fati, tão estoico. É assim mesmo que é. Bom, isso são muitos ensinamentos, né?
A autonomia é algo incrível, é perceber que a nossa felicidade não depende em momento algum de nada que não esteja ao nosso alcance. Seja de mim, depende coincidir com a natureza, estar com a minha consciência quites com céu e terra, poder dormir o sono dos justos todos os dias, ser orgulhosa de poder levantar da cama e dizer: eu me levanto para cumprir o dever de um ser humano, como dizia Marco Aurélio nas suas meditações. Perfeito. E você vê que essas práticas, elas colaboram para uma vida mais feliz? Com certeza. Eu percebo cada vez mais que a felicidade humana tem muito a ver com o estado de coincidir consigo mesmo, com o estado de paz. Como o próprio Marco Aurélio dizia: comporta-te como se nascestes hoje, mas também como se fosses morrer amanhã. Se eu fosse morrer amanhã, talvez eu lamentasse o palco ser tão pequeno. Se o palco fosse maior, eu faria mais coisas. Mas, de qualquer maneira, no palco que me deram, eu fiz o meu melhor. Eu dei o meu show. E aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então, sempre tem um estado de serenidade, de coincidir consigo mesmo, de dignidade, se orgulhar daquilo que você vê no espelho, que para mim é a felicidade humana. O resto são alegrias, fugazes, pequenas. Esse estado de felicidade é algo que você pode manter sempre. Um estado de bem-estar que nada nem ninguém pode tomar de você. Aquilo que pode ser tomado de você não é seu. E vai ser tomado, mais cedo ou mais tarde. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Clique agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria estoica. Não apenas consuma conteúdo, transforme.